Você vai financiar um carro de R$ 80 mil. A parcela cabe no seu salário. O vendedor mostrou a conta, tudo parece certo. O problema é que você não vai pagar 80 mil por esse carro. Você vai pagar 130 mil reais. E quando terminar de pagar, ele vai valer 35 mil reais. Esse não é um caso extremo. Não é o pior cenário possível. Esses são os números médios de um financiamento de 60 meses no Brasil, com taxas de juros dentro do que os bancos oferecem hoje nas concessionárias. E a parte mais importante, a parcela que o vendedor mostrou estava correta. Ele não mentiu no número. A mentira está no que o número não inclui. Hoje, a gente vai colocar tudo na mesa. O financiamento automotivo no Brasil funciona de uma forma muito específica. Quando você entra em uma concessionária e pergunta pelo carro, a primeira pergunta do vendedor raramente é: quanto você quer gastar? A pergunta é: quanto você consegue pagar por mês? Essa inversão não é causal. Ela é a base de um sistema que foi construído para maximizar o valor que você paga, não para minimizar o custo que você tem. Quando você pensa em parcela, você está pensando no presente. O vendedor está calculando o futuro, e o futuro tem juros. Vamos trabalhar com um exemplo concreto. Um SUV compacto popular no Brasil, valor de tabela de R$ 85 mil. Entrada 20%, que é o valor que a maioria das pessoas é orientada a dar para reduzir a parcela. Financiamento do restante em 60 meses, com taxa de 1,49% ao mês, que está dentro da média atual dos bancos ligados às montadoras. Entrada: R$ 17 mil, valor financiado R$ 68 mil, parcela R$ 1.820 por mês, total pago ao longo de 60 meses R$ 109.200. Somando a entrada, R$ 126.200 por um carro de R$ 85 mil. Mas isso é só o começo da conta. A parcela cobre o valor do carro mais os juros do banco. Ela não cobre mais nada. E o mais nada é exatamente onde o custo real mora. Ao longo de 5 anos com esse carro, você vai ter os seguintes custos que não aparecem na parcela. IPVA. A alíquota média no Brasil é de 4% ao ano sobre o valor do veículo. Nos primeiros anos, quando o carro vale mais, o IPVA é maior. Ao longo de 5 anos, o total acumulado gira em torno de 14 a 18 mil reais. Seguro. Um SUV compacto popular no Brasil tem seguro médio entre R$ 3.500 e R$ 5.000 por ano, dependendo do perfil do motorista e da cidade. Em 5 anos, até R$ 25 mil. Manutenção. Revisões programadas, troca de pneus, pastilha de freio, fluidos. Para um carro com câmbio automático e motor turbo, que é o padrão dos SUVs compactos hoje, o custo médio anual de manutenção fica entre R$ 2.500 e R$ 4.000. Em 5 anos, até R$ 20 mil. Combustível. Com uma média de 1.500 km por mês e consumo médio de 11 km por litro, você vai gastar aproximadamente R$ 700 por mês em combustível. Em 5 anos, R$ 42 mil. Somando tudo, parcela, mais entrada, mais IPVA, mais seguro, mais manutenção e mais combustível, o custo total de 5 anos com esse carro passa de R$ 220 mil. E quando você terminar de pagar tudo isso, quanto esse carro vai valer? É exatamente aí que a conta fica interessante. A gente chega nesse número em instantes. Depreciação, o custo invisível. Depreciação é o custo que não aparece na conta bancária. Você não recebe o boleto, ninguém te cobra, mas ele existe e é um dos maiores custos de qualquer carro.
No Brasil, um SUV compacto popular perde em média entre 40% e 50% do seu valor de tabela ao longo de 5 anos. Isso significa que o carro que você comprou por R$ 85 mil vai valer, no final do financiamento, algo em torno de R$ 42 e 50 mil. Traduzindo em número anual, você está perdendo entre 7 e 9 mil reais por ano só de depreciação. Todo ano, silenciosamente, sem boleto, sem cobrança, sem aviso. Esse é o custo que a maioria das pessoas nunca somou quando tomou a decisão de comprar o carro. Conta final. Você pagou R$ 126.200 em parcelas e entrada. Pagou mais de R$ 97 mil em custos de propriedade ao longo de 5 anos. Seu carro vale R$ 45 mil. Custo real do carro para você, R$ 188.200. Por um carro que vale R$ 45 mil no mercado. Se esse tipo de análise faz sentido para você, se inscreve no canal. A gente publica toda semana uma análise diferente sobre o custo real do mercado automotivo no Brasil. Sem hype, sem review, sem ficha técnica. Os números que realmente importam na hora de decidir. O erro de raciocínio. O problema não é o carro. O problema não é o financiamento em si. O problema é a forma como a decisão é tomada. A lógica de parcela que cabe no bolso transforma uma decisão de patrimônio em uma decisão de fluxo de caixa. Você para de pensar no custo total e começa a pensar na disponibilidade mensal. E essa troca de perspectiva é exatamente o que o mercado quer que você faça. Quem tem patrimônio consolidado não pensa dessa forma. Quando alguém com educação financeira real avalia um carro, a primeira pergunta não é: essa parcela cabe no meu orçamento? A primeira pergunta, na verdade, é: quanto esse ativo vai me custar ao longo do tempo? E a segunda: o que mais eu poderia fazer com esse dinheiro? Essa segunda pergunta é o custo de oportunidade. E ele raramente entra na conta de quem está na concessionária. Existe uma forma de comprar carro no Brasil que não destrói patrimônio. Não é não ter carro, é mudar a lógica da decisão. A gente chega nesse ponto já já. O custo de oportunidade. Vamos fazer uma simulação rápida. R$ 2.820 de parcela mensal aplicados em um investimento conservador com rentabilidade de 1% ao mês, que é uma taxa conservadora alcançável ao longo de 60 meses, produzem um patrimônio de aproximadamente R$ 148 mil. Você não vai abrir mão do carro. Carro não é luxo dispensável para a maioria dos brasileiros. Mas a diferença entre financiar por 60 meses e encontrar uma alternativa de menor custo, seja um seminovo à vista, seja um prazo mais curto, seja uma entrada maior, pode representar dezenas de milhares de reais em patrimônio ao longo do tempo. A pergunta certa não é: essa parcela cabe no meu salário? A pergunta certa é: esse é o menor custo possível para resolver minha necessidade de transporte agora? Se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. Toda semana o canal traz uma análise como essa, custo real, contexto brasileiro, sem romantismo. A semana que vem a gente vai comparar custo de zero financiado versus seminovo à vista. Os números quebram uma crença muito comum. Já ativa o sino para não perder. A parcela que cabe no bolso é real. O vendedor não mentiu nesse número. A mentira está na estrutura da conversa. Em tudo que essa parcela não mostra, não inclui e não conta. O carro vai custar muito mais do que você pensa.
A depreciação vai corroer o valor que você ainda está pagando. E o banco vai lucrar mais com o seu carro do que com a concessionária. Isso não significa que você não deve comprar carro. Significa que a decisão merece o mesmo nível de análise que você daria para qualquer outro compromisso financeiro significativo. A diferença em quem acumula patrimônio e quem não acumula raramente está no salário. Está nas decisões que parecem pequenas, mas se repetem durante anos. Um carro financiado por 60 meses é uma dessas decisões. Se você quer entender o luxo sem ilusão, se inscreve no canal Carro de Rico. Toda semana sai um vídeo novo com análise de custo real do mercado automotivo brasileiro. O link do próximo vídeo está aqui na tela. Obrigado por assistir.